Abra a sua Bíblia Sagrada na Epístola de Tiago, por favor. Localize na sua Bíblia a Epístola de Tiago. Fica logo após a carta aos Hebreus. Você vai encontrar a Epístola de Tiago. E nós vamos começar hoje. Eu não iria fazer desta forma, mas entendi que nós deveríamos fazer assim. Nós íamos fazer diferente, íamos estudar algumas doutrinas bíblicas, mas eu acho que ainda não há. Vou deixar um pouquinho mais para frente. E acho que eu orei a Deus e pedi ao Senhor e entendi pelo Espírito Santo que devemos estudar esta carta, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Anota aí que vai começar hoje uma série de estudos acerca da carta de Tiago. E para quem nunca estudou a carta de Tiago, certamente vai ser muito abençoador para a sua vida. Também para aqueles que já estudaram, certamente Deus vai falar conosco de uma forma muito especial, muito poderosa com relação a esta carta. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos iniciais da carta e depois estaremos estudando um pouco a carta de Tiago, falando um pouco sobre este apóstolo de Jesus, esse homem de Deus, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Quem encontrou a epístola universal do apóstolo Tiago, diga amém. Tiago, ele está num conjunto de livros da Bíblia. A Bíblia é dividida em conjuntos de livros. Ele está localizado exatamente num conjunto de livros que chamamos de epístolas gerais, onde nós temos Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Esse conjunto de livros nós chamamos de epístolas gerais, também chamado de epístolas universais ou católicas, que não tem nada a ver com o catolicismo romano. Católicas é um termo que significa universal, ok? Então nós começamos em Hebreus, estudar as epístolas gerais, e agora vamos estudar então a carta de Tiago. Tenho certeza que será a bênção de Deus. Quantos localizaram a carta, diga amém, ou a epístola, diga amém? Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo de número 1, a partir do primeiro versículo, diz assim. E para os irmãos, meu querido Márcio, que é o nosso irmão lá de Teresópolis, que faz a edição do estudo para o YouTube, eu vou deixar um tema para que os irmãos possam localizar quando quiser estudar o início desse estudo. Eu vou deixar um tema para esse estudo de hoje, e o tema será transformando provação em paciência. Vou repetir o tema do estudo de hoje, transformando provação em paciência. Vamos repetir juntos o tema do estudo de hoje? Transformando provação em paciência. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esta noite tão bendita, maravilhosa, onde temos o privilégio de estudar a tua palavra. Toma cada um de nós, a nossa mente, o nosso coração, que teu Espírito esteja revelando-nos a tua verdade, a tua palavra.
fazendo-nos compreender, Senhor, esta palavra que é tão poderosa. Ilumina nosso entendimento, que somente a Tua voz seja ouvida neste lugar, e que somente o Teu nome seja glorificado. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Então vamos começar o nosso estudo da carta ou da epístola de Tiago. Vendo o primeiro versículo, Gabriela, fique aí bem atenta me ajudando. A epístola começa exatamente com o autor da mesma, Tiago. Tiago é um termo que, se convertermos lá para o hebraico antigo, era um termo muito próximo a Jacó. Seria o Jacó do Novo Testamento. Tiago, a gente precisa ter muito cuidado ao estudar Tiago, porque existiam vários Tiagos na Bíblia. No Novo Testamento nós temos só os discípulos de Jesus, no conjunto de discípulos dos 12 que foram chamados, haviam 2 Tiagos. Um filho de Zebedeu, irmão de João, que Jesus apelidou os 2 de filhos do trovão, por causa do seu temperamento tão explosivo. Eles eram chamados por filhos do trovão. Eram os 2 filhos deste homem. Um era Tiago. Então nós temos Tiago, o primeiro Tiago. E nós temos um segundo Tiago, que também era discípulo de Jesus, era do conjunto apostólico. Mas nenhum dos 2 Tiagos é este Tiago. Nenhum dos 2. Então vamos ficar atentos. Esse Tiago, que é irmão de João, que não é o que escreveu a carta, é aquele Tiago que foi morto à espada por Herodes, em Atos capítulo 12. Eu não sei se você se lembra, foi o primeiro mártir do conjunto apostólico, foi Tiago. Do grupo dos apóstolos, Tiago foi o primeiro que deu a vida por Jesus, morrendo por Herodes. Esse Tiago aqui, que escreveu esta carta, ele era alguém muito íntimo de Jesus. Ele era meio-irmão de Jesus. Mas pastor, por que meio-irmão de Jesus? Porque ele era filho. Jesus era filho apenas de Maria. Não houve relação sexual entre José e Maria para Jesus nascer. Jesus, então, como homem, era apenas filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Já Tiago era filho também de Maria, só que da relação entre Maria e José nasceu Tiago. Tiago nasce depois de Jesus, por isso ele é meio-irmão de Jesus. Ele é da família da irmã Maria e do irmão José. Assim como Judas, que também tem uma epístola aqui chamada de Judas, também é irmão do Senhor. Jesus teve vários irmãos e irmãs. Isto nós encontramos. Tiago, então, ele é, e eu vou mostrar para você um pouquinho da vida de Tiago. Antes de nós estudarmos a carta, eu queria usar alguns textos da Bíblia para falar sobre Tiago. Primeiro texto que eu vou usar, Mateus capítulo de número 13. Gabriela, me ajude aí, porque já que é estudo bíblico, né, Eliseu? Nós estamos aqui num momento de ensino bíblico, então vamos ver Mateus capítulo de número 13, versículo de número 55. Abre a tua Bíblia em Mateus 13, 55, está escrito lá: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, olha a menção que faz, e José, e Simão, e Judas. Então dentre os filhos de Maria nós temos pelo menos 4 homens: Tiago, José, Simão e Judas. Então essa história de que Maria morreu imaculada, que é a virgem imaculada, que nunca teve relação com José, morreu virgem, é história, é conto de carochinha. Na Bíblia não existe essa versão. Na Bíblia ele está sendo questionado. Quando Jesus está ali, eles estão questionando Jesus, dizendo: mas como é que ele diz ser o Messias? Ele não é o filho do carpinteiro? E não anda conosco seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Como é que ele diz que é Deus?
Então ali demonstra para nós que na sequência tudo indica que Tiago seria o mais velho depois de Jesus. Tiago, ele não era crente. O texto vai dizer, abra sua Bíblia por favor, no tempo em que Jesus não chama Tiago para ser um dos seus seguidores. Nenhum dos irmãos foram chamados para ser seu seguidor. Mas Tiago, a princípio, não cria em Jesus. Isso está em João, capítulo de número 7, Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 5. Olha o que diz o texto de João 7,5. O senhor está dizendo, pastor, que ele era irmão de Jesus, filho de Maria e José, e ele não acreditava em Jesus como Messias? Exatamente isso. Tiago não cria em Jesus como Messias, e para ele seria muito difícil. Ele cresceu com Jesus, brincou com Jesus, teve infância com Jesus. Como para ele conceber a ideia que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, certamente seria muito difícil. O texto de João 7,5 diz: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem os irmãos acreditavam que Jesus era o Messias. Nem os irmãos acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, que é enviado para salvar a humanidade. E alguém pode me perguntar: então, pastor, o que aconteceu para que Tiago se convertesse? Deus tem os seus meios para que vidas se convertam. Oh, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus aí? Tudo leva a crer, irmã Kátia, que Tiago se converteu após Jesus ressuscitar dos mortos. Porque Tiago viu Jesus ser crucificado, certamente como irmão mais velho, certamente ajudando a mãe. Certamente Tiago viu o sofrimento de Jesus, do seu irmão sendo crucificado. Certamente ele acompanhou, talvez em algum momento, a via dolorosa, aquele momento difícil da vida de Jesus. Certamente Tiago contemplou Jesus ensanguentado. Certamente Tiago viu que ele morreu, soube da notícia de alguma forma. Mas diz o texto de deixa eu ler isso aqui para você. Abre a sua Bíblia. Vou ler um texto de Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 7. Deixa eu ver se esse texto encaixa-se aqui no que eu quero falar. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 7. Diz assim: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Depois de quê? Depois que ele ressuscitou dos mortos. Quando Jesus saiu do túmulo, no terceiro dia, naquele domingo maravilhoso, em que o sol voltou a brilhar sobre Jerusalém. Oh, aleluia! Jesus começou a percorrer regiões, mesmo ressurreto, e ele apareceu para mais de 500 pessoas, além dos apóstolos. E uma das pessoas que ele apareceu foi para Tiago. Ele foi visto por Tiago. Tiago viu ele ressurreto. Imagina o impacto quando ele viu aquele que estava morto ressuscitado. Oh, meu Deus do céu, alguém está entendendo? Foi ali que ele foi impactado. Tudo leva a crer que quando ele viu Jesus vivo novamente, ele contemplou Jesus ressurreto, sem nenhuma chaga, completamente restaurado. Quando ele olhou aquele cenário, ele entregou sua vida ao Messias, a Jesus. Quem está me entendendo? Ele teve uma experiência marcante com Jesus, depois que Jesus foi ressuscitado. Deixa eu perguntar aqui nesta noite: quantos aqui tiveram uma experiência marcante com Jesus ressuscitado? Levanta a tua mão para o céu e diga: glória, glória, glória a Deus. Interessante que o crescimento espiritual de Tiago assusta. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque em pouco tempo Tiago se tornou líder da igreja principal, que era em Jerusalém. A igreja de Jerusalém era a principal igreja, onde estavam os apóstolos. E Tiago, mesmo não tendo sido chamado para o colégio apostólico, Tiago cresceu espiritualmente de uma forma que ele passou a ser considerado um dos líderes mais importantes da igreja. Oh, meu Deus do céu. E alguém pode me perguntar: pastor,
O que Tiago tinha? Será que colocaram ele nessa posição porque ele era irmão de Jesus? Então ele ganhou evidência por causa disso? Não, não. A história não diz isso. A história diz que os joelhos de Tiago eram tão calejados, que apelidaram ele naquele tempo do homem de joelhos de camelo, porque o joelho dele tinha tanto calo, ele era tão enrugado pelas horas que ele passava de oração, que apelidaram ele de o homem dos joelhos de camelo. Pergunta a alguém que está do seu lado: como é que está o teu joelhinho, meu irmão? Tem calo aí? Tem uma carne mais grossinha aí? Aleluia. Se não tem, meu irmão, se você quer crescer na fé, é só desta maneira. Não tem outro jeito. Foi isso que fez com que Tiago crescesse, de forma que eu vou ler a Bíblia para você, em Gálatas. Abre a tua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Eu ainda estou falando apenas sobre Tiago. Ainda não entramos na carta em si. Gálatas, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia aí. E eu vou ler com vocês o versículo de número 9. Gálatas 2, 9. Quem achou, leia comigo. Diz assim a palavra de Deus: é conhecendo Tiago, Cefas é Pedro, mas você percebe que mesmo Pedro, com toda a importância, o nome de Tiago vem em primeiro lugar. Esses detalhes da Bíblia mostram que Tiago tinha mais, na igreja de Jerusalém, mais autoridade, no que diz respeito à liderança da igreja de Jerusalém. Tiago, Cefas e João, que eram considerados como o quê? As colunas. Tem gente que Deus levanta para ser coluna. Oh, aleluia. Eu vou repetir. Tem gente que Deus levanta para ser coluna. Tem coluna em casa, tem coluna na igreja. Tem gente que Deus levanta para ser, meu Deus, quem dera hoje, quem dera Deus começar a levantar colunas, oh aleluia, no meio da juventude, no meio dos adolescentes, no meio das irmãs, dos irmãos, Deus começar a levantar colunas. Eles eram considerados como colunas. Interessante que essa história então, da igreja católica, em que Pedro foi o primeiro papa. Se olharmos para a história bíblica, a pessoa mais indicada seria quem? Tiago. Então nós entendemos, à luz da Bíblia, tem outro texto muito interessante. Gálatas 2,9, foi o que eu li com você, não foi? É isso mesmo? Gálatas 2,9? É isso? É? E agora nós vamos ler Gálatas 2. Versículo 11, diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Vejam que o respeito com relação a Tiago era tão grande, que quando um grupo chegou que representava Tiago, Pedro mudou sua postura. Tamanha a autoridade de Tiago. Ele não foi, ele enviou uma comitiva para falar com Pedro. Quando chegou, Pedro mudou seu comportamento, porque eles são enviados por Tiago. Que autoridade! Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu poderia passar mais alguns minutos falando sobre Tiago, mas eu prefiro voltar e ir direto à carta. Tiago, capítulo de número, então nós conhecemos Tiago um pouquinho. E o capítulo 1 diz assim, ele está se apresentando, diz assim, Tiago. E por que ele está escrevendo essa carta? Eu vou elencar
preste bem atenção, alguns problemas que estavam ocorrendo na igreja, irmã Ana, naquele tempo de Tiago. Tiago é pastor da igreja de Jerusalém. Tiago é um pastor da igreja mais judaica. Enquanto Paulo é chamado aos gentios, Paulo deixa a igreja de Jerusalém e vai montar sua base missionária em Antioquia, que é uma região de gentios. Tiago vai presidir a igreja em Jerusalém, que é considerada, podíamos dizer que seria a igreja mãe, de onde saiu então os apóstolos, onde o poder de Deus foi manifesto no dia de Pentecostes. E eles, inflamados pelo Espírito Santo, começaram a pregar a palavra onde? Em Jerusalém. E quem é pastor dessa igreja? Tiago. Mas essa igreja, ela foi crescendo, em especial com judeus que iam se convertendo e aderindo à fé cristã. Judeus que iam se convertendo e rompendo com muitas tradições judaicas. Judeus que iam se convertendo e decidindo agora seguir esse Messias, o Messias de Israel. Mas essa igreja começou a apresentar alguns problemas. Toda igreja tem problema. Tem pessoas achando que se mudar de igreja vai melhorar. Não melhora. Os problemas que nós temos aqui tem em outras igrejas, maiores ou menores. Muitas das vezes o problema não está na igreja, está na pessoa. Tem pessoas que mudam para lá, mudam para cá, vai, e vão mudar de igreja, vão mudar de cidade, e muda de marido, e muda de esposa, e muda de tudo, e não muda em nada, porque o problema não está na situação, está na pessoa. Quem precisa de mudança é a pessoa. Ah, pastor, eu não gosto de ouvir isso, mas é a verdade. É a verdade. Tem gente aí dando cabeçada e vai para cá, e muda de tudo, muda de casa, muda de carro, muda de mulher, muda de marido, muda de casa, muda de igreja, muda de cidade, muda de bairro, e os problemas continuam os mesmos, as dificuldades continuam as mesmas. Por quê? Porque na verdade precisa entender que precisa de mudança interior. A igreja de Tiago tinha muitos problemas. Eu vou elencar alguns que a gente vai estudar durante alguns, não sei, irmã Kátia vai registrar quanto tempo nós vamos estudar. Mas irmã Kátia, olha só, eu vou registrar alguns. Eu vou colocar aqui o óculos, porque a vista já não está tão boa. Problemas que levaram Tiago a escrever a carta, anota aí. Os crentes, muitos deles não viviam de acordo com a palavra de Deus. Estavam enfrentando provações e tentações. A língua de alguns estava causando problema dentro da igreja. A desobediência à palavra se tornou algo comum. Havia competição dentro da igreja por cargos. O mundanismo estava tentando entrar no meio da comunidade. E havia uma imaturidade grande no meio dos crentes. Eu pergunto, esses problemas assolam a igreja dos dias atuais? Sem dúvida que sim. Sem dúvida. Então esta carta é mais atual do que nunca. O texto diz, Tiago. E ele poderia, Lohan, dizer assim, Tiago, apóstolo de Jesus. Ele poderia dizer assim, Tiago, irmão de Jesus. Mas a humildade deste homem vai levá-lo a dizer assim, Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus. Quantos servos de Deus temos aqui nesta noite? Oh, aleluia, oh, aleluia. Ele não se apresenta pelo seu cargo, Tiago, pastor presidente da igreja em Jerusalém, Tiago, apóstolo da igreja de Jerusalém, Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus aí? Ei, mais importante que qualquer cargo eclesiástico, mais importante é a gente ser identificado como servo de Deus, como serva de Deus. Ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus. Mais importante do que a posição eclesiástica é sermos considerados servos de Deus. Quem aqui é servo de Deus, diga glória, amém. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Eu poderia também falar sobre servo, mas eu já falei tanto sobre servo, né? Que o termo servo no grego é doulos, é escravo. É alguém que é propriedade de alguém. É alguém que foi comprado, marcado, tem um dono. Ele está dizendo, eu fui comprado, resgatado, eu tenho um dono. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Escrevendo a quem? As 12 tribos. Ele se refere às 12 porque ele está se referindo a todo o povo de Israel que andam dispersos. Por que eles estavam dispersos? Porque era um tempo de muita perseguição, de muita aflição. E muitos judeus estavam deixando sua terra natal, Jerusalém, e se espalhando por várias regiões, inclusive da Ásia. E esse povo que está espalhado por causa da perseguição, ele vai pastoreá-los através da carta, escrevendo para eles, e o que ele deseja para eles é Shalom, saúde. Oh, e essa saúde, irmãos, não é apenas uma questão de saúde física. Quando ele diz saúde, o desejo, a saudação é que você tenha paz, que você tenha saúde emocional, que você tenha saúde espiritual, que você tenha saúde física, que você tenha saúde emocional. Alguém está me ouvindo o que eu estou dizendo? É o que Deus deseja para nós, saúde. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. O que não faltam são coisas para nos adoecer. O que não faltam são situações para nos adoecer. O que não faltam são situações que nos adoecem. Mas aí vem Deus com a sua palavra e diz, saúde, saúde. Aponta a mão para alguém e diga assim, saúde, meu irmão. Oh, aleluia. Saúde, saúde para a tua vida, saúde para a tua alma, saúde para a tua casa, saúde para o teu casamento, saúde para a tua vida espiritual, saúde, saúde, saúde. Saúde. Isso é só a saudação. Aí no versículo 2 ele começa o discurso e diz assim, meus irmãos. Olha que forma carinhosa de se referir ao povo. Era uma forma muito judaica, porque o judeu, eles comumente chamam uns aos outros de irmãos, pelo fato de entenderem que são filhos do mesmo pai. Ah, meu Deus. Oh, aleluia. Aqui não tem primos, nós somos irmãos. Porque nós somos filhos do mesmo pai. E ele escreve dizendo assim, tenham, eu queria que você marcasse essa palavrinha aí, tenham ou tende em algumas bíblias. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, que alguém pode interpretar errado isso aqui, dizer, pastor, eu tenho que me alegrar quando eu cair na tentação. Numa leitura superficial é o que parece ser, mas esta não é verdade, porque o termo tentação aqui é peirasmos. Peirasmos é provação. Tende alegria quando você passar por provações. Provações, peirasmos, significa provações externas e tentações internas. E quando nós nos sentimos provados e tentados, deve haver em nós, por isso que ele diz assim, tende, por isso que eu deixei essa palavra, tende, porque o que ele quer ensinar aqui? Ele não diz aqui, tende grande gozo quando caís em várias tentações. Não significa dizer que nós não iremos enfrentar provações. Quando significa que ela vai vir. Ele só não sabe quando. A provação vai vir sobre a minha e a tua vida. Vai chegar uma hora, irmã Lorena, que a nossa fé vai ser provada. Não, peraí, alguém precisa ouvir isso aqui. Você não vai fugir dessa regra. Já está marcado no calendário de Deus a hora do teste.
Eu sou professor. E os alunos ficam desesperados quando a gente começa a dar o calendário. Ó, dia tal, teste. Mas nós vamos aliviar no teste, porque a prova é que vai ser difícil. Então tem teste, tem prova. E a intenção de Tiago é exatamente dizer que na vida cristã nós passaremos por testes. A nossa fé vai ser testada. A nossa fé vai ser provada. E que o Tiago quer escrever, pastor, ele não está dizendo que nós não iríamos passar. Ele está afirmando que vai chegar, que a luta vai vir, que o teste vai vir, que a prova vai vir. E o que ele está escrevendo? Quando ele diz tende, por isso que eu deixei essa palavra tende marcada. Porque ele está mais preocupado, não é quando a gente vai enfrentar a luta, mas como a gente vai enfrentar a luta. Mais importante para Deus não é quando eu vou enfrentar a luta, mais importante para Deus é qual vai ser a minha atitude quando eu for provado. Não, peraí, alguém está me entendendo? Alguém está entendendo? Pergunta para alguém, como é que vai ser a tua atitude quando você for provado? Como você vai se comportar? Porque é isso que é importante, a sua atitude. E o que Tiago está escrevendo? Ele está falando sobre atitudes no meio da provação. Como eu devo me comportar quando sou provado, quando a minha fé é testada. Como deve ser o meu comportamento? Como eu devo reagir quando a provação chega? Quando a tentação vem sobre a minha vida? Quando a minha fé é provada? Como eu devo reagir? Ele diz assim, reaja com alegria. Não, peraí, ninguém entendeu. Não, ele não abre um leque dizendo, murmura, reclama, questiona, desespera, diz que vai parar. Ele diz, nada disso, reaja com alegria. Reaja com alegria quando a tua fé for provada. Espera aí, pastor, é isso mesmo? Exatamente, ele diz, meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias provações. Ele está falando de atitude e minhas provações. Como deve ser o meu comportamento diante das provações? Gozo ali, gente, fala de uma alegria intensa interna. A prova vai chegar na minha vida. Quem aqui está sendo provado? A todo momento nós somos provados. Eu e você somos provados a todo instante. E o que Deus deseja conosco nesta noite é nos ensinar que nós precisamos ter algumas atitudes. E uma dessas é alegria em meio à provação. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas é impossível em meio à provação ter alegria. Depende. Do quê? Do teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus que vai condicionar as tuas atitudes em meio às provações. Se você estiver bem perto, bem cheio. Cheio de quê? Da presença dEle. Da paz dEle. Da alegria dEle. Da unção dEle. Do poder dEle. Oh, meu Deus do céu. Pode vir a prova. Pode o vento soprar, que eu estarei de pé. Se o mar se levantar. Porque depende do relacionamento. Depende do relacionamento. Quando Tiago escreve, diz, irmãos, tem de grande gozo, ele não está pedindo algo impossível. Ele está subentendendo, dizendo assim, se você quer, no meio da provação, passar dando glórias a Deus, como Abraão foi provado e foi fortalecido dando glória a Deus, então ande com Ele, se encha da presença dEle. Se fortaleça nele, se aproxime dele, busque mais a ele, saia deste marasmo espiritual, dobra teu joelho, consagra a tua vida, se enche do Espírito Santo, sai dessa carnalidade e vive uma vida que agrada a Deus, e tu vai passar na prova dando glória a Ele. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Senão não vai aguentar não, crente.
Senão não vai aguentar, vai desesperar, vai querer parar, vai querer desistir, vai querer abandonar, vai querer chutar o balde, vai querer, mas se estiver perto dele, fortalecido nele, cheio dele, vai brotar alegria no meio dessa provação, vai brotar uma paz que o mundo não entende, uma paz que excede o entendimento, vai vir sobre a tua vida uma força sobrenatural, uma unção sobrenatural, um renovo sobrenatural. Deus vai te sustentar em meio a esta provação. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então nós precisamos aprender que na vida a gente vai ter provação, aflição, que ser crente não é mar de rosa não. Ser crente não é fácil não é para qualquer um não. Se fosse fácil nós não teríamos tanta gente desviado. Ser crente não é para qualquer um não. Ser crente é para quem está disposto a buscar, pagar o preço, orar, consagrar, vigiar. Tiago escreve dizendo: meus irmãos, está falando para os crentes, tem de grande gozo, atitude. Qual é a minha atitude e minhas provações? Quando Deus me prova, quando eu sou provado por Deus, como eu reajo? Quero morrer. Chega de igreja. Vou trocar de igreja. Vou trocar de pastor, porque esse pastor já não serve mais para mim. Eu vou procurar outro mais forte, uma mensagem mais poderosa para a minha vida. Ou você rasga o coração diante do altar de Deus e diz: Senhor, eu estou precisando ser cheio da tua presença. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus aí. A mudança tem que começar em nós. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caídos em várias tentações. Isso fala de uma alegria que o mundo não pode dar. Uma alegria que não está baseada nas circunstâncias. Porque como ter alegria em minhas provas? A gente se alegra quando alguém diz assim: teu salário aumentou, que alegria. Ó, saiu a vitória, assinaram a carta lá para tu, bênção. Passou no concurso, glória a Jesus. Isso, agora, como ter alegria em minha aprovação? Só algo sobrenatural de Deus. Só o sobrenatural, só a presença, só a graça, só a unção, só a alegria, só a paz dele pode fazer isso. Fazer o que, pastor? É a gente dar glória em meia prova, se alegrar em meia provação. Só Deus pode fazer isso. Nenhuma pessoa sensata conseguiria. Mas quem é cheio de Deus, cheio da presença, cheio da graça, que está buscando Ele em oração, que está clamando, que clama, que busca, que se enche, vai conseguir. Tem de grande gozo. Aí no versículo seguinte, versículo 3, tem outro termo que a gente precisa marcar aí. Sabendo. Marca aí na tua Bíblia. Sabendo. Sabendo o quê? O que eu tenho que saber? Você tem que saber, e eu tenho que saber, que a provação não é para nos matar. Que quando Deus permite provações em nossa vida, Deus nos prova para produzir coisas boas em nós. Eu vou repetir. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Quando Deus me prova, quando Deus está nos provando, Ele tem a intenção de extrair ou produzir coisas poderosas na nossa vida. Agora você vai começar a se alegrar com a aprovação. Você vai dizer: aprovação pode vir. Porque eu ouvi hoje na palavra que na aprovação de Deus na minha vida, Ele transforma a aprovação em bênção. Ele transforma a aprovação em coisas excelentes. É na aprovação que Ele extrai de mim coisas boas. A aprovação não vem para me matar, a aprovação vem para mim aprovar. Deus não prova para reprovar, Deus prova para aprovar. Deus prova. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus aí. Se tu está sendo provado, dá glória a Deus, porque Deus prova para extrair coisa boa de nós. Somos provados por Deus para produzir coisas boas. As provações de Deus, elas vêm para trabalhar em nós, para que Deus possa trabalhar por nosso meio. Peraí. Vou repetir. As provações vêm para trabalhar em nós, para que Deus possa trabalhar por meio de nós.
Pouca gente entendeu. Eu vou repetir, Eliseu. As provações, elas vêm para Deus trabalhar em nós, para que Ele possa trabalhar por meio de nós. Oh, aleluia, oh, aleluia. Quando o ourives quer trabalhar com ouro, ele precisa trabalhar com ouro, Eliseu. Sabe o que o ourive faz quando a pepita de ouro é encontrada? Ele precisa trabalhar com aquele, mas aquele ouro está misturado com alguns resíduos minerais sem valor. Então o ourives leva esse ouro precioso no fogo, e no fogo o ourives começa a separar o precioso do vil, aquilo que tem valor daquilo que não tem valor. Por quê? Porque ele quer trabalhar com aquele ouro, mas ele tem muita impureza que precisa ser removida. Então leva o ouro no fogo para limpar o ouro, para que ele possa trabalhar com o ouro. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Diga glória a Deus aí. É por isso que Pedro escrevendo, Gabriela, eu vou usar a epístola de Pedro, é vizinho aqui de Tiago. Vem depois de Tiago. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 7. Olha o que Pedro diz. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo. Então assim, o Pedro está dizendo, assim como Deus prova o ouro, vocês têm algo muito mais valioso do que o ouro, a vossa fé. Porque ouro tem um valor comercial, e a fé não tem preço. É de graça, mas foi pago um alto preço, para que eu e você estivéssemos com essa fé. E se o ouro que é valioso é provado pelo fogo, Pedro diz, imagina a fé que tem mais valor do que o ouro. Deus também leva nos fogo para purificar, para santificar. Tem hora que Deus vai permitir situações na minha e na tua vida, para quê? Para limpar-nos de coisas que não está agradando Ele. Deus trabalha no meu caráter no meio da provação. Deus trabalha na minha altivez no meio da provação. Deus me torna mais humilde na provação. Deus me quebranta na provação. Deus me faz ser alguém mais dependente dEle na provação. Enquanto você não der glória, eu não paro. Deus me leva a orar mais na provação. Deus me leva a jejuar na provação. Deus me dê, eu tenho mais tempo para as coisas de Deus na provação. Na provação eu chego mais perto dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso, irmãos. É isso. Por isso que Pedro está dizendo, meus irmãos, têm de grande gozo quando caídos em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, que quando a vossa fé for provada, ele diz assim, vai produzir. Por isso que eu falei, transformando provação em paciência. Alguém aqui já pegou um limão e já chupou limão? É azedo. Mas se você pegar e colocar água e açúcar, faz uma limonada. A gente transforma algo azedo em algo saboroso. Deus faz isso conosco. Transforma provação azeda, amarga, em paciência. Oh meu Deus, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus aí. Paciência. A provação vai trabalhar em mim a paciência. A paciência é a capacidade de suportar e esperar. Porque Deus sabe que nós somos muito impacientes. Tem alguém aqui que é impaciente? Conta-se que um homem chegou para Deus e disse, Senhor, eu sou tão impaciente. Eu preciso que o Senhor trabalhe em minha paciência. Eu quero ser alguém que tenha paciência. Aí no outro dia ele foi trabalhar. Deus permitiu que ele perdesse o ônibus. Ficou 1 hora no ponto de ônibus. 1 hora no ponto de ônibus esperando o outro ônibus vir. E aí ele reclamou, questionou, brigou.
Aí Deus falou com ele: você não falou para me testar, trabalhar na tua paciência? Eu te dei 1 hora para você treinar a tua paciência, você só aumentou a tua impaciência. Aleluia. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Deus permite situações para nos treinar. Oh, meu Deus, você está passando por um treinamento. Eu estou passando. Meu Deus, tem alguém recebendo esta palavra nesta noite? Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Deus está permitindo esta aflição, a prova, a fé sendo provada, para produzir a capacidade de suportar, de esperar, de confiar. E é isso que Deus espera de nós, que esta luta, esta dificuldade, não é para me matar, não é para me fazer desistir, abandonar a igreja, ministério, não quero mais ser pastor. Ainda que às vezes os pensamentos vêm bombardeando a nossa alma, mas Deus diz: eu estou fazendo você confiar, esperar somente em mim. Quem está ouvindo o que eu estou pregando, diga glória a Deus aí, aponta para alguém e diz: Deus está treinando a tua paciência. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus aí. A prova não é para matar, a prova é para produzir paciência. A prova é para nos fazer entender e esperar em Deus e confiar que Deus está no controle. Ah, pastor, eu perdi a paciência. Então hoje, em nome de Jesus, você vai sair e vai procurar onde você perdeu e acha de volta essa paciência, porque é isso que Deus quer fazer na tua vida. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Eu termino com o versículo 4, porque o tempo já foi. Ele diz assim: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita. Guarde essa palavra aí, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos. 2 vezes o termo perfeição está aí. Tenha porém a paciência, a sua obra perfeita. Em outras palavras, aguenta firme, porque o Pai está trabalhando em você. A obra ainda não foi consumada por completo. Ele ainda está te moldando, me moldando, te lapidando. E enquanto isso, pastor, eu ainda não estou como gostaria e nem como Deus gostaria. Amém. Mas tenha paciência, porque o mestre está trabalhando até que a obra se torne perfeita. Aleluia. Para que sejais perfeitos. Enquanto Ele está trabalhando na minha perfeição, porque o desejo dele é que sejamos perfeitos. Perfeito aqui é um termo grego que não significa impecável, porque no português perfeito parece ser uma coisa realmente sem defeito, impecável. Não. Perfeito nesse texto, para que sejais perfeito, Deus quer que sejamos perfeitos. E alguém pode dizer: eu não sou perfeito. Não, perfeito ali é maduro. Algo que tomou crescimento. O que Deus quer de nós, que sejamos maduros. Perfeitos e completos fala de maturidade. Então, se eu fizer um link com o versículo anterior, Deus está dizendo assim: eu te provo para tu ter maturidade. As lutas não são para te matar, mas elas vão te fazer aprender e crescer. Oh, aleluia, aleluia. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? E se tem alguém que gosta de trabalhar na nossa paciência e maturidade, é Deus. Deus disse a Abraão: vou te dar um filho. Quanto tempo Deus esperou? 25 anos. E enquanto isso, está trabalhando na paciência de Abraão. Aí Abraão foi impaciente. Não, fez um filho na mulher lá que não era para fazer. Só deu problema. Porque não soube esperar. No tempo, na hora. Tenha paciência, meu filho.
eu estou trabalhando. Mas o tempo está passando, Senhor. Mas eu estou no controle. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E as provações, as aflições, os problemas, segundo Tiago, eles vêm para nos tornar maduros, para trabalhar na nossa maturidade, para nos fazer crescer. Deus está trabalhando em nós por meio dessas tribulações. Deus vai nos dando crescimento. Deus vai nos fazendo deixar de ser meninos inconstantes a nos tornar a estatura de varão perfeito. Então, para de se vitimizar, de se achar o sofrido. Só eu que sofro, só eu que tenho luta, só eu que tenho prova. Pare de se vitimizar e tome uma postura que Deus está te fazendo crescer. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui, diga glória a Deus aí. Aponta a mão para alguém com todo carinho e diga: não se vitimize, Deus está trabalhando em você. Deixe esse complexo de Gideão de lado, dizendo: eu não posso, eu não sou, só eu estou com problema. Minha mãe, Deus está, eu estou trabalhando, varão valoroso. Eu estou trabalhando, varão valoroso. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. Me ajuda aí, Gabriela. Deixa esse complexo de lado e dizer: ó vida, azar. Lembra daquele desenho animado? Não é dos tempos de vocês, não. Se vitimizando. Parece só você que tem problema, só você que tem luta. Todo mundo tem luta, todo mundo está enfrentando prova, está todo mundo no mesmo barco, está balançando para todo mundo. Mas tem uma coisa: o mestre está no barco. Aleluia. Oh, aleluia. Suporta. Eu trouxe uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Suporta, aguenta firme. Levante-se, lute, vence. Para de se vitimizar. Para de se ficar deixando o inimigo fazer você nesse eu não sei, no box lá, né? Quando encosta o outro no canto lá, tem um nome que se dá. E ali ele fica tomando pancada. Sai agora. Empurre este inimigo e diga: eu vou vencer. Deus está me fazendo crescer nessa luta. Olhe a luta com outros olhos. Olhe a luta com maturidade. Olhe o processo com maturidade. Deus está fazendo você ser uma pessoa mais forte, mais resistente, mais guerreira. Vai vir lutas que você vai vencer, e é isso que Deus quer. Tenha, porém, paciência, para que sejais perfeitos e completos. É isso que Deus quer. Que a gente enfrente as lutas. E essas lutas, Fernanda, vão nos fazer crescer. As decepções vão te fazer crescer. As aflições vão te fazer crescer. O luto faz a gente crescer. Pastor, a doença faz. É isso que a Bíblia diz. Por isso que Paulo escreve com autoridade quando ele diz: todas as coisas contribuem para o bem, para o bem, para o bem, para o bem, para o bem daquele que ama a Deus. O que Tiago espera é que haja uma nova perspectiva com relação à aflição, e que o povo de Deus entenda que Deus é poderoso para nos ajudar a transformar momentos difíceis, de prova, de aflição, de angústia, em fortalecimento, em paciência. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Quem aqui nesta noite sabe em quem tem crido e entende que essa luta, que as lutas não vêm para matar, para acabar com a igreja. E pastor, essa luta vai acabar com a igreja. Acaba não. A igreja é viva. Ela tem um dono, é o Senhor. Ele é o dono da igreja. As lutas vêm para tornar a igreja mais forte, mais firme, mais coesa. A luta vem para a gente se aproximar mais, orar mais, buscar mais, crescer.
Você vai sair deste problema melhor. Eu quero profetizar isso para você, que você vai sair desta dificuldade melhor, mais maduro, mais sábio. Oh, meu Deus do céu, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Você vai sair mais maduro, é isso que Deus espera, que você saia aprovado deste problema, que você saia aprovado desta luta, que você saia aprovado dessa situação, que você possa olhar para trás e dizer: venci, passei, fui aprovado. Fica de pé para a gente orar. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Hoje a gente fez uma introdução em Tiago, para a gente continuar estudando esta epístola. Quantos louvam a Deus pela carta, pela epístola de Tiago? Diga glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite pela poderosa palavra? Quantos foram alcançados por esta poderosa palavra? Foram abençoados, foram alimentados por esta palavra? Diga glória a Deus. Que Deus fortaleça, que você possa vencer esta batalha, esta luta, e depois dar um testemunho para a glória de Deus. Fernanda, vem fazer esta oração em favor desta palavra sobre todos nós. Que esta palavra ela esteja viva na nossa alma. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque nesta noite, Senhor, fomos fortalecidos, Pai, pela Tua palavra. Conseguimos, Pai, ver a tribulação, Pai, de uma forma toda especial, como o Senhor deseja que vejamos, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos abriu os olhos nessa noite, Senhor, e o Senhor está gerando paciência, Pai, em cada vida que entrou por essas portas. Todos nós estamos passando por problemas difíceis, Senhor, por provações, Senhor, mas o Senhor hoje, nesta noite, nos fortaleceu, nos fez entender, Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, e que essa tribulação, Pai, ela não vem para nos matar, Senhor, não vem para nos tirar da Tua presença, e sim para nos fortalecer ainda mais em Tua santa e bendita presença. O Senhor nos ensinou que essas lutas, Senhor, vêm para nos aperfeiçoar, para nos fazer perfeitos na Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. O Senhor nos ama, o Senhor nos prova, Pai, e nós te adoramos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que foi liberada aos nossos corações. Estamos saindo daqui, Pai, com o nosso coração cheio de fé e de esperança, meu Pai, para a glória do Teu nome. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Nós já vamos encerrar. Eliseu apresenta aqui alguns pedidos de oração. Pelo um jovem chamado Leonardo, sofreu um acidente de moto, está no CTI. Valéria, que vai passar por uma cirurgia. E a irmã Leda Maria, que parece que não se sentiu bem, com a pressão muito baixa, está no hospital. Então vamos orar. Eliseu faz a oração em favor de todas essas pessoas. Já aproveita, Eliseu, já agradece a Deus pelo culto. Que Deus nos leve em paz e segurança. Vamos interceder por esses pedidos, todos juntos, e vamos agradecer pelo culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, essas vidas, Deus, que foram apresentadas aqui, Senhor. Meu Deus, toma, meu Deus, a vida, Senhor Deus, desse jovem, o Leonardo, Senhor Deus, a Valéria, Senhor Deus, a irmã Leda, meu Deus. Nós sabemos, ó Pai, que a oração, Senhor Deus, de um justo, Senhor, pode muito em seus efeitos, ó Pai. E nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor tem ouvido a oração da Tua igreja, Pai. Meu Deus, abençoa, meu Deus, os Teus servos. Senhor Deus, traz, Senhor Deus amado, a cura, meu Deus, a libertação. Senhor, que Teu nome continue sendo glorificado na vida dos Teus filhos, ó Pai. Senhor Deus, também nós queremos Te agradecer, meu Deus, por esse momento, pela Tua santa palavra que foi ministrada ao nosso coração, meu Pai. Que possamos ser cada dia maduros na fé, Senhor, reconhecendo que o Senhor, meu Pai, é poderoso, meu Deus amado, para todas as coisas, ó Pai. Senhor Deus, agora nos leva em paz, nos leva em segurança de volta para os nossos lares, e que tenhamos um restante de noite abençoado na Tua presença, Pai. É a oração que fazemos a Ti nesta hora, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda as tuas mãos aos irmãos que estão no Facebook nos assistindo. Muito obrigado por sua presença. E se vocês quiserem, daqui a pouco, talvez hoje ainda ou amanhã, essa mensagem vai estar no YouTube. E aí você pode compartilhar esse estudo bíblico com outras pessoas para abençoar vidas. Amém? Vamos, estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai,
a graça de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam: e a vitória é nossa. Então, cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor. Que você tenha uma noite muito abençoada.